Entre sobrevivente e empreendedor, ele se apresenta para o mundo como um sobrevivedor, um ativista que luta pelos direitos humanos, negritudes e vida na favela. Conselheiro de estratégia de empresas gigantes brasileiras, reconhecido como um dos 50 profissionais mais criativos do país e um dos brasileiros escolhidos pela ONU como influenciadores porta-vozes de pautas sociais. Com 500 mil de seguidores no Instagram, ele vai compartilhando seus corres pelo caminho para inspirar outras pessoas a também construírem novas possibilidades, sonhos e direitos. Seja bem-vindo a B3, Raul Santiago. Eu que agradeço o convite, bom demais estar aqui com vocês e fiquei impressionado aí com o meu currículo, né? Que legal, pensei que era outra pessoa, era bom saber que os crias da favela estão fazendo isso tudo. A gente agradece por você ter vindo aqui, pra gente é uma honra trazer histórias tão boas quanto a sua e a gente tem um monte de coisa para te perguntar hoje. Boa, vamos nessa, tô aí pro game. Ótimo. Raul, eu acho que eu queria começar te perguntando como que foi a sua infância? Bom, começamos forte. Eu acho que tem dois sentidos, né, para responder essa pergunta. Um é tentar buscar na memória o que foi essa infância, né? Eu sou cria do Complexo do Alemão a vida inteira, moro lá até hoje. E isso mistura, né, com o meu ativismo, com o movimento que eu faço hoje, e aí a gente vai trazendo alguns olhares de reflexão sobre aquela realidade. Mas enquanto uma criança jovem, né, cria daquele lugar, a infância ela era muito boa, era muito positiva, né, porque cercado de muitas crianças, né, as casas pequenas muito próximas umas das outras, então a convivência coletiva não era vista sobre a ótica da desigualdade, né, de uma moradia não digna, mas sim de convívio, de uma grande família, de falar com o filho do vizinho, com a filha da vizinha da sua própria casa, e vamos brincar e quem está na rua. Então é uma infância feliz em um primeiro momento, mas é importante a gente refletir até que momento a gente está falando de infância e adolescência, né? Porque eu comecei a trabalhar, por exemplo, com 14 anos, né? Eu sempre vivi numa realidade de um pai pedreiro, trabalhador, né? Minha mãe também trabalhadora, camareira, fazendo vários corres, mas a gente morava em áreas da favela que eram muito próximas de situações de esgoto a céu aberto, então chovia, a casa enchia, né? Ou então eram casas muito pequenas, de um cômodo, dois, e isso também é muito marcante na minha memória, né? Assim, a falta de espaço, alguns perrengues, e a partir desses fluxos, né? A nossa virada de entendimento do que é infância, do que é adolescente, do que é se tornar adulto numa realidade periférica, ela é muito gritante, né? Ela é muito rápida, assim, ela passa. Então, quando eu penso em infância, eu corto mais para os momentos em que eu estou começando a trabalhar na feira, oferecendo trabalho braçal para fazer carretos, né? Dentro ali da estrutura do Complexo do Alemão, uma favela que cresce para o alto, né? Que são morros diversos. Então, mescla-se muito com isso tudo, mas eu também lembro de duras rotinas, né? De aprender a ter que lidar com a situação de tiroteio, né? Desde criança, meu pai e minha mãe me ensinando como é que se comporta se está tendo uma operação policial na favela, como é que se comporta se tem um tiroteio na área da favela que a gente mora, na nossa porta, o que tem que fazer, como se protege, para onde vai, ou se você está fora da favela e sabe que está tendo um tiroteio, né? A gente passa por alguns treinamentos quase não, né, de sobrevivência mesmo, que não é comum a todas as pessoas, né? Existem territórios, corpos e realidades específicas que vão viver sobre isso, e eu acho que quando você me faz essa pergunta, mistura um pouco disso tudo, né? Somado a sorrisos, a soltar pipa, a lembrar de uma favela que tinha mais árvores no passado e hoje já não tem tanto, né? Porque outras moradias vão surgindo, e também dessa correria, né, de começar a trabalhar cedo para ajudar em casa, de infelizmente também já ter visto corpos, né, de pessoas mortas muito cedo, né, e em situações absurdas, né, beira de valão, aquele contexto todo. Então eu acho que a infância assim, e a adolescência elas se misturam, né, e endurecem muito rápido. Eu tenho boas lembranças, mas as lembranças mais contínuas assim, né, com maior tempo na memória são mais de correria e já no campo da sobrevivência prática, assim, E aí digamos. você falou que começou a trabalhar cedo, começou a trabalhar na feira. Em que momento você teve esse start de que você podia compartilhar a sua experiência na internet, que você podia talvez dar voz para tudo aquilo que você estava vivendo? Boa, essa pergunta é muito legal, assim, porque eu acho que antes da internet tem o lance de
de perder a timidez, né? De como isso se constrói. Eu acho que a feira, ela foi um processo central na minha vida, porque eu era uma pessoa tímida, né? E aquele processo, por mais que seja num cenário de desigualdade, eu tive que construir estratégias, né, para poder almejar outras possibilidades e perspectivas a partir daquela realidade. Óbvio que não com tanta consciência como eu falo agora, mas isso foi acontecendo. E eu era uma pessoa muito tímida, muito vergonhosa, mas eu já queria ajudar em casa, já queria, né, já vi os moleques mais velhos que eu fazendo alguns corres e se virando para arrumar algum dinheiro e ajudar em casa. E aí eu lembro que eu fui trabalhar na feira do Complexo do Alemão, junto com alguns amigos, e a gente ficava no que a gente chama no pé do morro, né? No início da escadaria, o Alemão é um morro que cresce para o alto, oferecendo serviço braçal para os nossos mais velhos, para as nossas mais velhas, né? Em troca de alguma moeda, de alguma ajuda. E aí eu falo que é importante marcar esse período da feira, porque é isso, eu precisei ali aprender a abordar as pessoas e oferecer algo que elas próprias poderiam fazer, né? Então é desenvolver um dom de fala, de convencimento, né? Deixa eu carregar sua compra, que você pode carregar e ainda me dar um dinheiro para fazer isso, né? Só que com o passar do tempo é negócio, né? Você vai entendendo a linguagem, o fazer da coisa, e na primeira semana você abordava alguém, a pessoa um ou outro queria ajuda, na segunda semana as pessoas já sabiam seu nome, na terceira já te entregavam a compra e, pô, tem gente em casa, deixa lá que eu vou ir no mercado agora. Então esse fluxo para perder a vergonha foi muito potente. Um segundo ponto é que nessas ofertas de ajuda, de levar essas compras da feira, normalmente quem aceitava era quem morava mais longe dentro da favela, né? Então rodava a favela inteira, e aí eu passei a conhecer a geografia e a cartografia real do meu território, né? Lugares mais desenvolvidos, lugares com barraco de madeira, lugar que tem verde, lugar que tem casas legais, entender a realidade do que era o Complexo do Alemão daquela época. E eu acho que o principal e o mais central de tudo é que com 13, 14, 15 anos, eu fiz uma travessia de realidades, porque enquanto criança, enquanto adolescente, eu me conectei com essas sabedorias, né, de mais antigas da favela, os nossos mais velhos, as nossas mais velhas. Então eu ouvi a história da favela por quem construiu a favela, né, e isso, e além do meu pai e da minha mãe, obviamente, cresci com muitas outras, né, avós e avós, mães e essa galera mais velha que sente a total liberdade de puxar a nossa orelha e tal, e etc. Então eu falo dessa história para chegar na internet, porque antes da internet eu tive esse processo que me despertou várias reflexões e leituras sobre a minha realidade. E tem mais um ponto central ainda desse fluxo de idades ali, né, 14, 15, 16 anos, que nós, meninos jovens da favela, nossa panelinha, o nosso grupinho, a gente sempre queria se enturmar com os moleques mais velhos. E quando a gente pensa internet, mas quais eram as outras tecnologias que tinham ali naquele período? E essa época que a gente era jovem, adolescente ali, o que fazia sucesso era aquelas maquininhas Junkbox. Botava R$1, tinha direito a 3 músicas, tocava um hino da igreja, um Racionais e um funk, tudo na mesma sequência. E aí os moleques mais velhos, eles sempre estavam ouvindo Racionais, né? E Racionais marcou a minha infância. E eu lembro que em algum momento da vida, tipo de um grupo mais próximo ali, de 5 amigos, a mãe de alguém da gente, não lembro de quem agora, tinha um toca-fita, um toca-disco na época, sei lá o que era, né? Os mais jovens não vão saber o que é isso, dá uma pesquisada aí no Google. Mas E aí a gente arrumou uma fita, um CD do Racionais, e a gente ficava ouvindo alucinadamente e tentando transcrever, escrever a letra, sem saber às vezes a palavra, sem saber o que aquilo estava dizendo, né? Mas tipo, querendo aprender a letra do Racionais para quando tocasse aquela música de 5, 10 minutos na rua, a gente saber cantar junto e se enturmar com os moleques. Eu costumo dizer que esse flow, né? As pessoas dizem que eu falo cantado, né? Hoje em dia eu assumo isso. Eu acho que isso tem a ver com hip hop, com Racionais e Racionais, mesmo sem saber, né? Não só comigo, mas com muitos jovens, fez parte da minha formação linguística, né, e de desenvolvimento de consciência crítica ali no território. E aí chega a internet. 2006, 2007 ali é quando eu tenho o primeiro contato. A gente tem, né, se eu não me engano, a primeira eleição do governo Lula, que agora volta, né, à presidência. E naquela época tinha um projeto de incentivo a levar essa tecnologia para os territórios mais empobrecidos do nosso país. E o Complexo do Alemão recebeu um projeto social que tinha incentivo a acessar a internet, conhecer de computador, essas novas coisas que estavam surgindo. E eu frequentava um espaço, né, na localidade da Grota, que é da onde eu sou cria, uma região do Complexo do Alemão, e aquele espaço, tipo, ganhou a minha mente, tipo, pô, como assim eu posso
daqui conversar com outras pessoas em qualquer lugar do mundo, bate-papo da UOL, e aí MSN, Orkut, essas coisas de 1000 anos atrás, né, vão surgindo. Só que, ao mesmo tempo que o governo Lula levou esse processo, democratizou demais, abriu acesso para todo mundo, então outros cyberespaços surgiram e aquele que a gente frequentava começou a perder cliente, começou a desacelerar o fluxo a ponto de beirar a falência, de ter que fechar a estrutura. E aí a gente pegou, né, estrategicamente, juntou-se uma comissão ali dos que não queriam deixar aquele lugar tão importante para nós fechar, e a gente pensou o que poderia fazer, o que dá para fazer a partir desse lugar. E a gente chegou à solução de construir um evento, de realizar um evento para tentar arrecadar fundos para poder manter aquela estrutura aberta. Obviamente, ou não, o evento se chamava Orkut Fest, e eu, com o dom da feira e com o dom da rua, né, junto com a galera, comecei a brincar com frases, né, que tal encontrar ao vivo quem você só conhece na internet, venha para Orkut Fest. Então mandamos fazer faixa e tal, e etc. Então, antes da internet, o querer continuar acessando e conhecendo a internet me fez no Office movimentar, né, para vários processos. Então a internet, ela tem um duplo impacto. Primeiro, de startar um fluxo para querer continuar conhecendo mais em uma realidade que era difícil acessar aquela estrutura, e depois, a partir dos eventos e ganhando rótulos, né, é produtor cultural, é comunicador periférico, usando desse espaço ainda naquela época para poder construir narrativa e começar a falar coisas, né? Mas a própria favela e os projetos também me salvaram, né? Eu tive uma formação ali que passou por muito do que veio antes de nós, e isso foi central também para conectar com essa linguagem do rap, da feira e da internet. E como vocês podem ver, eu falo muito até hoje. A gente gosta disso. E é um filho do digital, né? Assim, sim, então, totalmente. E então você veio desse processo aí de perder a timidez, e aí começou já nos corres ali bem cedo, depois descobriu esse potencial que a internet ia te dar voz e ia te fazer acessar, né, outras pessoas. E aí, quando que foi essa viradinha de chave que você percebeu assim, pô, então eu posso juntar tudo isso que eu consigo fazer aqui, mas para fazer conexão com os negócios, trazer empresas para olharem aqui para a comunidade. Em que momento você teve essa viradinha de chave e você começou a fazer outras esferas ali olharem para dentro da comunidade? Isso é muito legal, porque a gente, enquanto construção de uma narrativa, de um outro olhar para aquele território, a gente já faz isso há muitos anos, né? Ao menos há uns 10 anos. Tipo, com 16, 17 eu já estava experimentando algumas coisas nesse processo. Mas não sobre a ótica dos negócios. Isso é muito recente. Então, quando você vem de uma realidade como a minha, onde a desigualdade é regra, a gente não tem uma educação financeira, a gente ganha pouco para tentar fazer muita coisa, né? E a sobrevivência, né? Por isso que eu falo do sobrevivedor. É a regra central que guia os nossos fluxos, passar por esses processos, né, e por esses projetos na favela que vieram despertando uma consciência crítica, despertando outros olhares para aquele lugar. Eu vejo a favela, né, como um grande coração, né? E os becos e as vielas são as artérias que bombeiam a vida ali, das desigualdades, das lutas, dos amores, das dores. E esse processo, ele veio formando essa consciência crítica, e acessando a internet. Muitas vezes eu olhava para a TV, ouvia o rádio, lia o jornal, o que se falava sobre o meu lugar era só sobre uma perspectiva de violência, né? Que não resume o que nós éramos, né? Eu olhava para o lado dentro do território e estava vendo um monte de coisa incrível acontecendo, mas isso não estava sendo passado na TV, no rádio, no jornal. E a partir do momento que a gente acessa a internet, o primeiro ponto é construir uma outra narrativa que, na época, eu ainda não tinha consciência de que gerava um impacto para mudar a realidade em campos diversos, inclusive do empreendedorismo e dos negócios em amplas esferas. Porque no passado, quando a gente vai, trabalhei na feira e tal, você vai crescendo, mas você quer escalar. Escalar para uma família que nem a minha, né, que vem de desigualdade, meu pai nordestino, é ter uma carteira assinada, é trabalhar num lugar específico, que você pega ônibus, você tem horário para chegar, você tem a carteira assinada ali para dizer, olha, eu
tô avançando, eu significo alguma coisa. E quando eu comecei a procurar empregos, né, e dava o endereço do Complexo do Alemão, as portas eram fechadas, né? Não conseguia arrumar curso, não conseguia fazer nada que não fosse no entorno ali da favela. Então, cada vez mais, eu passei a usar a comunicação nesse fluxo de denunciar esse processo de que a favela não se resume à violência e que a violência dentro daquele território, ela se dá e se perpetua pela ausência de políticas públicas reais, as mais básicas, né, do investimento mais básico dentro daquela estrutura, por não garantir o direito da população como um todo e investir ali, né, em processos e em estruturas de transformar de verdade aquela realidade. E aí eu fui me tornando um comunicador, um ativista, passando por projetos, aprendendo coisas nesses projetos, até formar os meus próprios. E sempre na sobrevivência como regra. Curiosamente, eu acho que para quem vem da onde eu venho, isso acaba sendo comum. Eu tive visibilidade primeiro do que acesso a recursos, né? Então, durante muito tempo, eu já tinha alguma visibilidade, eu já viajava para falar no Rio de Janeiro, no Brasil ou até no exterior, mas às vezes não tinha a compra do mês garantida em casa, né? Você circulava a vitória na nossa cabeça, que não tinha uma leitura do todo, só de você pegar um avião e sair para falar do seu lugar, né? Aquilo já era luta, já era avanço, já era transformar de alguma forma. Não entendia a valorização do nosso saber, né? Isso eu fui aprendendo nos últimos 6, 5 anos, conversando justamente com outras pessoas do meu entorno, né? Uma delas é aqui de São Paulo, inclusive, a Cris Now Movies, que eu estava trocando ideia com elas. Cris, eu tenho tanto projeto e tal, eu não consigo captar um recurso, eu queria expandir isso, e ela surtou, assim, falando, mas você tem tanta visibilidade, tem tanta articulação e não tá chegando grana. E aí, tipo, eu falei, cara, mas eu não sei se eu sei pensar em dinheiro. Nunca me falaram que eu podia pensar em dinheiro. E eu, vindo da onde eu sou, eu acho que se eu cobrar, vão falar que eu tô me achando e não vão me chamar de novo. Então, né, aqueles estereótipos que interiorizam e viram verdade na nossa cabeça, parte da violência, do racismo e dessas desigualdades, né? E eu passei a superar isso de forma muito constante, justamente através de outras pessoas que vieram me dando um toque, e isso ativou, né, uma parte do meu cérebro que estava ali, né, em stand-by, e perceber, cara, eu sou potência, eu sou saber, e esse eu não é do indivíduo Raul Santiago, né, é da coletividade das pessoas e do território, e comecei a pensar negócios junto à prática do que a gente já fazia. Eu já estava aprendendo a captar recursos, já tinha um circuito de pessoas que apoiavam algumas ações, a vaquinha, né, o crowdfunding já estava viralizando, digamos assim, na realidade do nosso país e junto com a internet, só que depois eu comecei a pensar estrategicamente uma estrutura, né, para poder mesclar tudo isso com a filantropia, com as pessoas que detêm recurso e tentando encurtar caminhos, né, desconstruir burocracias para a gente poder fazer um match mais rápido nesses processos, porque tinham muitos projetos incríveis, muitas soluções que servem inclusive como política pública, mas ninguém via ou ninguém valorizava. E eu acho que para devolver para vocês, para a gente seguir a conversa, e um dos pontos centrais é que desde a época que eu tinha as portas de trabalho negadas, porque eu era do endereço periférico, né, o preconceito, o estereótipo e o racismo estrutural que guia ainda hoje a realidade do nosso país, junto a isso tem a ausência de fé pública no saber de quem vem daquele lugar. Então é muito difícil você conseguir escalar e fazer quem detém recurso, né, e não só naquela época, ainda hoje também é parte do que a gente tenta desconstruir, de que haja um investimento real para o saber e valorização daquele território, né? Então eu comecei a usar de novo a internet, as redes sociais como uma ferramenta central para tentar linkar isso, e aí eu fui conhecendo pessoas, e essas pessoas que eu fui conhecendo eu passava a cobrar essas pessoas, porque elas não eram minhas amigas, a gente se conhece no corre, mas a realidade é diferente. Luciano Huck, Felipe Neto, Paulo Oliveira, pessoas que se aproximaram, mas que eu também cobrava. Cara, mas eu preciso da sua ajuda, preciso da sua visibilidade, preciso da sua rede, vamos impulsionar os fazeres, olha o que está acontecendo. Tem gente que precisa de uma cadeira de roda e tem gente que tem um projeto com 100 crianças dançando na rua porque não tem um quadrado, uma sede ali para poder fazer as atividades. Como é que a gente passa o chapéu? Como é que a gente articula? Então foi meio acontecendo assim, né, com as experiências. É tão bonito te ver falar, Raul, porque é muito claro como você enxerga a oportunidade em tudo que está perto de você, né? Qualquer
pessoa poderia pegar a sacola da feira e levar até lá em cima, mas você foi até lá em cima olhando tudo que estava, conhecendo as casas, conhecendo as pessoas, conhecendo a comunidade. É muito legal ver quanto você vê oportunidade nas coisas, né? E aí, voltando para os projetos, você consegue medir os resultados dos projetos que você ajuda a colocar de Boa. pé? Essa é uma pergunta boa, né? Porque para tudo tenho duas respostas, né? A mais óbvia, obviamente, é a quantidade, né? Assinatura, foto, vídeo, para uma prestação de conta para quem apoiou e para a sociedade como um todo. Ou então o avanço de alguma política pública, ou de alguma denúncia que a gente acompanha, ou de uma estrutura que a gente articula para monitorar, seja numa situação de violência, seja numa situação de tentar garantir direito para um estudante e tal, e etc., né? Correr atrás, pequenos resultados, né, que ao longo dos anos da nossa atuação viram uma grande quantidade, né, em relação a políticas públicas, em relação a coisas óbvias de alguém que não conseguiu fazer uma prova porque estava tendo tiroteio naquele dia, e você conseguir montar uma rede para que essa pessoa tenha a chance de novo de fazer aquela prova, né? Não é sobre ela ser aprovada ou não, é sobre poder tentar mais uma vez. Então tem micro coisas que os dados e os resultados por si só já aplicam essa metodologia de resultado, mas o que eu tenho feito, né, recentemente, provocado nos espaços de filantropia que eu ocupo, é perguntar se a filantropia no Brasil está preparada para apoiar aquilo que não tem resultado imediato ou que talvez não tenha resultado que você possa mensurar de forma prática, porque essa é a realidade da periferia. Eu estou falando sobre a liberdade do erro e do acerto, né, do experimento, porque para nós ainda hoje, quando a gente recebe um apoio, alguma coisa e tal, a gente não tem... em momento nenhum a gente leva a perspectiva de poder errar. A gente sempre acha que aquilo é a chance única. Cara, eu preciso fazer do jeito que é para ser feito para que isso continue acontecendo. E muitas vezes o jeito que é para ser feito é o padrão. E o padrão, às vezes, não gera impacto. Eu vou garantir a foto, eu vou garantir o vídeo, eu vou garantir a lista de presença, mas eu precisava, tipo, que a pessoa que está apoiando saiba que muitas pessoas dentro da realidade periférica, por exemplo, ainda não tem um CNPJ, ainda não tem uma nota fiscal. Então eu posso fazer a compra num lugar padrão, mas eu também posso preparar o lanche das crianças, com a tia que tem um comércio ali do lado, mas não vai ter uma nota, sacou? Mas que vai, além de ajudar as crianças, ajudar também ela. E assim gerar um circuito ali, né, de economia solidária, de investimento do próprio território. Então, as metodologias, elas são até simples, assim, né, de fazer essas métricas, esses resultados no formato padrão, mas tem algumas coisas de outro nível de alcance, né, e leituras que ainda precisam ser disputados na sociedade, que também passa, infelizmente, por esse entrave burocrático e dos preconceitos na confiança para quem vem do território, né? Então, eu estou falando simplesmente pelo direito de gestão de um recurso. Quando a gente vai captar um recurso hoje, tal, e etc., muitas vezes a pessoa a quem que detém o recurso quer trazer um monte de dicas, né, que muitas vezes, obviamente, são importantes e potentes sobre outras perspectivas de saberes que se encontram e criam um melhor resultado, mas muitas vezes são padrão de enquadrar dentro de algo já óbvio e esperado, e isso tira a potência do que está sendo feito na ponta, né, porque muitas vezes as pessoas que vêm de realidades como a minha, elas não apresentam o que elas fazem que já é solução, elas adequam aquilo a uma estrutura que é muitas vezes vista de fora para dentro, para caber naquele recurso e poder tentar manter um pouco mais do seu fazer, né? Então isso era importante colocar isso nessa pergunta sobre como a gente avalia, porque eu acho que é muito mais sobre como a pessoa de fora está olhando para nós do que como a gente apresenta o resultado. Aí fica uma reflexão boa para as empresas e para todo mundo, né? Por isso que é tão importante a sua voz ser tão ativa nisso, né? Você acaba, com a sua credibilidade, conseguindo atrair muito mais, porque Sim. é o que você falou, você precisa provar que aquilo vai ser bem encaminhado, né? E a gente tem um exemplo prático disso na pandemia, né? Eu acho que a pandemia foi uma coisa que startou essa realidade sobre as favelas e periferias, porque quando ninguém sabia o que fazer, a gente já estava construindo solução, porque infelizmente por conta da desigualdade a gente sabe bailar muito bem na lama, né? E quando a sociedade pensava o que fazer, a gente já estava mapeando
como a gente ia fazer para cuidar dos nossos, para sanar situações diversas. E sobre recurso direto, né, incentivo nos territórios, eu acho que ficou provado, explícito, né, que existe todo um saber e uma capacidade de gerir que não precisaria ser provada, né, porque a gente tem experiências de mães que vendendo cachorro-quente colocaram 2 filhas na faculdade, né, mãe solo que cria a família inteira com um salário mínimo, né? Se isso não é gestão, não tem outra coisa que possa ser próxima a isso. Então, eu acho que é importante, né? Ainda mais no espaço da B3, a gente falar sobre isso, porque eu acho que é isso que também vai transformar um pouco da realidade do nosso país, é quem detém o capital, que tem o poder de escolha, escolher incentivar na liberdade de gestão e desenvolvimento dessas pessoas a partir do que elas já sabem, não criando um molde. Boa. Eu queria pedir aproveitar, fazer um gancho, Raul, como que você falou sobre essa questão de captação, de gestão de recursos. Agora, em agosto, a B3 anunciou para o mercado, né, o primeiro índice de diversidade da América Latina, o IDiversa. E eu queria ouvir um pouco de você, pensando aí, a ideia do índice, né, é estimular ali a diversidade, a representatividade no mercado. Como que você olha o impacto das empresas nessa questão da diversidade, da equidade, da representatividade no mercado? Legal. Eu acho essa pergunta sensacional e muito importante, ainda mais estando aqui na B3, né, para falar sobre isso, porque quando vocês me fazem o convite para participar de um espaço como esse, né, o que a gente trabalha, o que a gente vem trabalhando junto, óbvio, vocês são muito legais, pessoas maravilhosas, mas também tem estratégias dentro desse processo, né? Eu acho que vocês conversam com um Brasil que toma decisões importantes, né, sobre futuros diversos, e as empresas têm papel central. Eu também faço parte do Conselho Jovem do Pacto Global da ONU, né, e a gente fica justamente refletindo isso, o papel e a importância das empresas nessa estruturação, nessa construção de um Brasil possível e diferente de tudo isso que a gente vê. Eu acho que as empresas elas têm papel central, né? E é muito curioso, para mim, a gente ter que explicar coisas óbvias, do sentido de, cara, se você tiver diversidade em todas as estruturas e todas as esferas de poder na sua empresa vai decolar, porque você vai ter Brasil dentro da sua estrutura. Se você tiver Brasil em sua plenitude e diversidade, com o poder de tomada de decisão, a chance de escalar o seu negócio ela é enorme, porque você vai ter uma leitura ampla do que é a sociedade, não só de um nicho, né? E eu acho que as empresas, né, quando a gente fala ISD, essas siglas difíceis e tal, e etc., eu acho que é o básico e o óbvio. Tragam as pessoas para dentro, né? Tem muito saber dentro das periferias, tem muito saber nesse Brasil como um todo, e esse saber ele precisa ser visto como um saber, precisa ser visto como ciência e precisa ser aproximado desses espaços. Porque se, por exemplo, você quisesse contratar o Raul Santiago hoje, talvez eu não entraria numa estrutura das várias empresas que a gente conversa e dialoga, porque eu ainda não domino o inglês, por exemplo. Eu não cursei ensino superior, eu só tenho até o ensino médio. Mas, por exemplo, os saberes que eu tenho, eles são complementares no seu negócio. As pessoas me perguntam em vários lugares, né? O que você estudou? E eu sempre costumo falar que eu sou formado em ruologia, com pós-doutorado em ciências periféricas, especializado em becos e vielas de território periférico do Brasil inteiro. Então, se isso não é um saber, né? Se o seu saber, se o seu negócio, com as vivências que eu tenho, de quem trabalhou na feira, de quem conhece o produto na ponta, e isso não se cruzar e não se conectar, a gente não vai ser capaz de evoluir, reduzir as desigualdades e tornar o nosso país a potência que ele ainda pode ser, né? Não só em garantir direito e vida das pessoas, mas também no campo climático e ambiental e nas soluções das crises que a gente vive hoje. E as empresas tem papel central, né? Inclusive, você que é dono de empresa, que está aí nos ouvindo, você que é dona de negócio, chamem as pessoas para falar literalmente, acolham essas vozes, tragam para dentro da estrutura, inclusive quem está para pegar a caneta, né, e tomar decisão junto com você, que isso vai fazer a diferença e todo mundo vai crescer junto. Não tem erro, é simples a metodologia. Raul, eu vou puxar esse gancho do racismo ambiental, porque você comenta que as mudanças climáticas elas têm mais impacto na favela. Como que é isso? Boa, né? Racismo ambiental é algo que está sendo falado recentemente, né? Cada vez mais apropriado, mas não é uma coisa nova. O lance é que
mesmo no campo climático e ambiental, mesmo na crise que a gente vive hoje, há desigualdade nesse processo. Há pessoas que são impactadas, né, com mais frequência e já são impactadas no passado. Hoje, quando a gente discute o campo climático e ambiental, as crises, né, a gente fala de presente mirando o futuro. Precisamos agir para evitar tal coisa, precisamos nos mobilizar para evitar tal fato. Para nós, nas favelas e periferias, nós já somos resultados dessa crise que vem escalando, né? Sobrevivemos às enchentes, aos deslizamentos, ao não acesso, né, a uma alimentação segura, a não acesso a uma moradia digna, né, a um saneamento básico digno. Então, por exemplo, quando a gente pensa nos Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável, nos 17 ODS, cada pessoa na favela vive quase que a maioria deles por completo, né? Então, quando a gente fala sobre racismo ambiental, a partir da ótica da periferia, é dizer que, mesmo na crise do clima e do meio ambiente, a estrutura do racismo faz com que as pessoas que vivem em territórios negros, em territórios empobrecidos em direitos, experimentem, né, o resultado dessa catástrofe de forma mais imediata e mais constante, né? A gente já vive sobre essa realidade. Para nós não é uma ótica de presente e futuro, é uma ótica de passado e, inclusive, né, a favela já constrói muitas soluções para essa realidade de como enfrentar essas crises. Então, quando a gente fala do racismo ambiental, é sobre essa ótica de que pessoas já vivem de forma diferente esses impactos, mas também que durante muitos anos, né, a gente que já vive esses impactos não tinha voz nos espaços que estão pensando as soluções ou discutindo amplamente o que fazer sobre as crises climáticas e ambientais. E quando a gente faz um recorte mais amplo, né, a gente está falando de territórios indígenas quilombolas, a gente está falando de Brasil periférico a nível nacional, né, que são as pessoas que vivem nos lugares onde o impacto climático vem escalando ao longo dos anos, onde se mede esse impacto, né? A gente está falando de territórios que são vida e de vidas existentes dentro desse território e muitas vezes essas vozes não foram ouvidas, né? Então elas já experimentam a violência, elas muitas vezes não tinham espaço de fala e a estrutura de racismo que guia o nosso país é o que mantém as coisas sendo dessa forma. Por isso que é importante falar sobre crise climática e ambiental, mas trazendo esse olhar de que existe uma estrutura de racismo mesmo nessa temática, né? E que faz com que a gente já seja resultado, né, experiência desse processo. Eu sou sobrevivente, né, de enchentes, já vi muitos deslizamentos na favela que eu vivo, né, tenho muitos amigos e amigas que passam por essa realidade todos os dias e quando a gente fala de racismo ambiental é nessa pegada. Existem pessoas que já vivem e não é de agora os impactos do que a gente está discutindo sobre uma ótica de Agenda 2030, de Agenda 2050 e a gente tem que falar de 2000, tem que falar de 1900 e alguma coisa e a partir disso ouvir esses saberes e construir junto para a gente conseguir construir mudanças reais. E aliado a isso fala-se sobre justiça climática, né, que é justamente também perceber que quando a gente escala essa discussão, existem países, né, desenvolvidos que, ao invés de refletirem a sua contribuição, né, para o que a gente vive hoje na explosão do que é a realidade da camada de ozônio, da emissão, né, de gás carbônico, ao invés desses países assumirem a responsa e repensarem suas estruturas, muitas vezes perseguem ou dificultam, né, o desenvolvimento de países que ainda estão subdesenvolvidos, que ainda estão se desenvolvendo. Então é preciso que a gente pense racismo ambiental para entender que tem pessoas que já vivem esse impacto e, a partir disso, tentar construir soluções imediatas para quem já vive a crise e entender que existe um cenário de justiça climática onde os países desenvolvidos precisam assumir a sua responsabilidade nesse processo e investir ou descentralizar recursos para que países subdesenvolvidos em desenvolvimento possam escalar e crescer, só que emitindo menos carbono, né, zerando as suas emissões e crescendo de forma mais sustentável para a gente conseguir criar equidade nesse processo. É um pouco disso. Legal. E legal que você comentou, né, que o Pacto juntou essa galera jovem para debater essas pautas sociais, porque eu acho que quanto mais se fala sobre isso, quanto mais se reúne dados sobre isso, mais os holofotes viram para a situação e as pessoas conseguem captar mais recursos, conseguem ouvir novas vozes, né? Então é muito legal que vocês estejam conversando sobre isso para que essa seja uma pauta recorrente, né? Então, que bom, parabéns por esse caminho que você tem traçado aí. E eu queria te fazer uma proposta. Na verdade, assim, a gente
tem um monte de coisa para perguntar para você, Tá. mas a gente também abriu uma caixinha de perguntas e a gente recebeu perguntas dos nossos seguidores. Legal. Então, Que da vamos dar uma hora. olhadinha aqui no que lá. o povo quer saber. Ó, Demais. tenho 2 perguntas aqui muito boas, que é o seguinte. O Guilherme perguntou, se você não fosse empreendedor, o que você faria para fazer dinheiro? Nossa, essa é uma boa pergunta. Eu não sei. Porque eu só sei sobreviver, né? E a gente vivendo numa estrutura de capitalismo, eu nasci no capitalismo, então fazer dinheiro é o que a gente, nesse cenário de desigualdade, encontra como solução para reduzir essa desigualdade. Então eu nunca pensei sobre o que eu faria, né? Eu acho que não seria eu. Não consigo me ver diferente disso tudo, né? Porque todas as experiências que eu passei, que eu vivi, todas as lutas, todas as dores viraram combustível e ferramenta para transformar isso tudo numa engrenagem de soluções, né? Então nunca tive tempo para refletir diferente disso, né? Você literalmente construiu o seu caminho, né? Para chegar hoje Tô onde trilhando você e é isso. É um caminho que muitas vezes é trilhado individualmente, né? Mas ele foi aberto e vai sendo aberto de forma coletiva, né? É a continuidade do bastão, da bandeira, né? Meu pai, as pessoas que vieram antes de mim trilharam até um certo ponto e aí fica uma bandeira e a gente vai tentando avançar um pouco mais até que não haja trilha, né? E que as ruas sejam acessíveis para todas as pessoas, independente da sua cor, endereço, enfim. Que elas só sejam. Ele também mandou uma outra aqui, ele disse, qual foi a música que marcou sua jornada e por quê? Caramba, cara, eu sou muito fã de música, eu sou muito diverso, né? Eu tava ainda há pouco falando que agora eu tô ouvindo muito sertanejo, eu ouvia muito funk, mas eu acho que Racionais, Nego Drama é uma coisa que me marca muito, assim, né? Porque é onde eu começo a refletir realidade crítica, né? Sobre o lugar que eu vivo e tal, e etc. Mas eu também sempre fui fã de funk, né? Principalmente esses funks mais antigos que traziam uma mensagem de fim de briga, de fim da violência entre as facções, né? Então o gênero funk assim me resume muito, sendo cria da onde eu sou, mas eu acho que tipo uma música seria Nego Drama de Racionais MCs, porque por mais que eu venha atravessando, né, realidades diversas de luta e a partir de algum momento essa luta equalizando e passando a acessar outras coisas que não só luta, mas soluções, resultados e possibilidades de perspectiva, né, e não só de sobrevivência como regra, ainda assim, vez ou outra, eu ouço um Nego Drama, eu ouço um Racionais para voltar a lembrar da raiz da onde eu venho e manter o equilíbrio, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz: conheço o mundo inteiro, mas nunca esqueço o quintal de casa. E o quintal da minha casa é a favela, né? Minha raiz é o Complexo do Alemão. Então eu sempre faço esse exercício e essa é uma das letras ali que me traz para esse equilíbrio de realidade. Seria a escolha da sua jukebox ali. É isso, minha jukebox. Ó, uma outra pergunta boa aqui. A Lara perguntou o que mais te orgulha na sua história? Nossa, cara, isso aí é uma pergunta muito boa, né? Porque por mais que eu fale assim, né, pelos ventos, eu pouco reflito sobre mim, né? E eu acho que isso é a dureza do ativismo, né? A gente sempre tá olhando para o outro, cuidando do outro, pensando na saúde do outro, no acesso do outro, e nunca sobre você. Mas eu acho que os pequenos avanços, assim, de coisas que a gente realiza no território é o que me faz seguir esperançoso e orgulhoso, né? Quando a gente inicia uma coisa, uma ideia para trazer um resultado positivo para aquele lugar e a gente vê isso dar certo, as pessoas falando, você vê que aquela solução funcionou, né? Essas pequenas práticas é o que vai me dando gás, assim, energia, né? E eu acho que também ter me tornado pai e tal, né? Com as minhas crianças, também a ferramenta central é o combustível ali de orgulho e de manter o foco nas coisas. Legal. Quantos anos eles têm? Então, são vários, né? Uma pequena creche, juntam o meu e o da minha companheira. São 4 crianças, né? As 2 acabaram de fazer 15, um de 14 e um de 7. Lorenzo, Luiz, Luísa e Kaique. Nossa pequena creche. Bom, então essas foram as perguntas dos nossos seguidores. Bom demais. E eu tenho mais perguntas, então. Opa. Raul, você foi reconhecida como uma das 50 personalidades mais criativas do Brasil. Que De onde loucura. você
puxa essa criatividade? De onde vem e como que você estimula para que ela continue vindo? É a favela. Isso aí eu tenho plena certeza, né? Porque É o quintal de casa. é o quintal de casa, porque é um quintal que tem desigualdade, que tem coletividade, que constrói saberes, que tem uma ciência ali, né? Que tem linguagem, né? Eu acho que tudo que acontece ali é rico demais. Por exemplo, quando a gente pensa em gírias, pode pá, tá ligado? Pegou a visão e tal. As pessoas olham e falam, ah, isso, que linguagem é essa e tal? Não, isso é herança africana, isso é herança ancestral, isso é dialeto da gente poder se comunicar e talvez uma pessoa de fora não entender, isso é riqueza existente só naquele território, né? E aí como a gente constrói soluções coletivas, né? Como a deficiência, a demanda, a sofrência de uma estrutura do território, todo mundo se mobiliza para fazer aquele processo. No caso das periferias, a laje, né, é um lugar muito importante para quem vive, para uma família naquela favela, porque você tem a primeira casa e aí quando você constrói uma laje, a laje já é uma possibilidade de negócio, onde você vai vender essa laje para uma pessoa de fora, ou você vai construir mais um andar de casa para a sua próxima geração, e todo mundo faz esse trabalho junto, né? Então eu acho que a favela é a maior efervescência que eu conheço, assim, primeiro por conta da pluralidade existente dentro daquele território, né? Se você der um rolê comigo hoje no Complexo do Alemão, Maré, Penha, ou várias favelas que eu já visitei aqui em São Paulo e outros lugares também, mas quando a gente fala de Sudeste, que é onde eu vivo, no Complexo do Alemão a gente encontra pessoas do Norte, do Nordeste, descendência indígena, descendência quilombola, ou seja, existe uma riqueza, né, histórica, ancestral e de Brasil real dentro daquele território ali que constrói essa potência toda. E eu acho que um país que não discutiu a fundo as suas desigualdades, não discutiu a fundo o que é o racismo, né? Incentivar a sociedade o tempo inteiro a entender que isso é real e que a gente precisa combater para construir algumas mudanças, por isso não acontecer que esse território ele ainda é olhado à margem, sobre a ótica da criminalização, sobre a ótica, né, dos preconceitos para quem vive ali, quando na verdade aquilo é rico e potente, né? E eu vejo essa riqueza e eu acho que ali é o meu lugar de inspiração principal. Então, eu quero te propor um novo desafio. Você topa fazer um quiz pra gente falar de dinheiro? Vamos. E aí eu vou te dar um estímulo. Tá, vamos O lá. estímulo é, se você chegar até o fim do quiz, Nossa. você pode levar pra casa a maleta misteriosa Uau. da B3. Incrível, hein? Que você vai saber o que tem dentro se Gostei. você Tô for curioso. até o fim. Então, bora? Vamos lá. Primeira pergunta. Quais foram as lições ou a lição mais importante que você aprendeu ao longo da vida sobre dinheiro? Boa. Eu acho que falar sobre dinheiro é a principal lição e eu aprendi ela de forma muito recente, né? Então eu não falava sobre dinheiro, o dinheiro era muito mais visto sobre a ótica de desigualdade, né? De urgência, de emergência, era uma ótica de mais sofrimento em busca de alguma solução que nunca chega. E quando você passa a entender, olhar de forma estratégica, né? Quando você tem uma educação financeira de fato, eu acho que isso faz toda a diferença. Então eu acho que o central é que eu deveria e aí não eu, enquanto indivíduo, né? A estrutura de sociedade deveria ter nos ensinado, vivendo numa estrutura de capitalismo, a trabalhar, a falar, a entender dinheiro muito mais cedo, né? Por isso que, por exemplo, eu acho sensacional figuras que a gente tem hoje, como, por exemplo, a Nath Finanças, que desburocratiza, né, a reflexão e a forma como a gente lida com dinheiro. Eu acho que isso tem que se multiplicar. Eu acho que a lição que eu aprendi é falar, ser transparente, incentivar as pessoas a falarem para que elas passem por menos perrengues do que a gente passou quando não falava sobre isso. Sim, e aí o dinheiro, ele sai de uma posição de vilão e ele vira uma ferramenta. É isso, ferramenta central. Boa. Falando da posição de vilão, a pergunta 2 dizem que dinheiro não traz felicidade. Você acredita nisso? Eu acho que quem fez essa frase aí não vem da realidade que eu venho. Não que o dinheiro é a solução para tudo, né? Mas, de novo, a gente vive numa estrutura de capitalismo e a gente precisa de dinheiro para comer, dinheiro para estudar com qualidade, dinheiro, né, para se locomover. Então, tipo,
é preciso distanciar dinheiro e felicidade, mas ele como ferramenta, de novo, né, como possibilidade de construir acessos dentro da estrutura de realidade de sociedade que a gente vive, né? Então não é que o dinheiro traz felicidade, não, e não penso o contrário sobre isso. Pelo contrário, eu acho que o dinheiro é uma ferramenta importante para a gente escalar possibilidades e a partir disso alcançar felicidades diversas. A felicidade de você ter um prato de comida na sua mesa, né? De você ter o direito de escolha sobre o que você quer fazer naquele dia, né? Sobre viajar, sobre circular, sobre conectar, tem que ter o dinheiro. Então, tipo, eu acho que essa é uma frase construída por quem ou já tinha dinheiro e estava tranquilo para falar sobre isso, ou não passou os perrengues que a gente passou. Então, eu acho que é mais sobre dinheiro importa e a ferramenta para construir algumas soluções, inclusive em cenários de desigualdade, de acesso a coisas que viram felicidade, solução e outras formas de perspectiva. É isso. Boa. Terceira pergunta, valendo a maleta misteriosa da Nossa. B3. Você lê sobre dinheiro? Você pesquisa sobre empresas, sobre mercado financeiro, sobre investimento? E se sim, como você faz isso? Onde? Então, mais ou menos, né? Não tão antigo, né? Tenho começado a fazer a partir de agora, principalmente quando eu passo a querer equilibrar o que é um lado meu ativista, projeto social, captação de recursos da filantropia para negócios, né? Quando eu crio uma agência, quando eu passo a ser agenciado por uma outra agência que vende publicidade, aí entro num fluxo de mundo de negócios, né? De empreender, isso se conecta com o meu passado, onde a relação com o dinheiro era de sobrevivência. Quando eu trabalhava na feira, quando eu vendia pastel, quando eu vendia boné, que era para sobreviver, empreendia na sobrevivência e agora é uma estratégia do empreender. Cara, eu quero abrir um negócio, eu tenho esse saber, eu posso vender tal atividade, e aí há uma conexão, né, nessa linha do tempo de passado e presente, e aí eu passo a buscar informações sobre isso. Eu leio algumas coisas, né, mais entrevistas, né, de pessoas que estão startando negócio e tal, etc., mas eu ouço bastante, eu vejo muita palestra, né, eu adoro um TEDx, eu sou o cara que vê muito TEDx e por exemplo, Você já palestrou lá, né? já tive essa. Olha que louco, né? Eu nunca imaginei isso. Eu já participei de 2 TEDx, assim, né? Então tem um cara aqui de São Paulo que eu adorava ver os TEDx dele, que é o Geraldo Rufino. E hoje em dia eu tenho a possibilidade de conhecê-lo, de ser amigo. Mas ele falava de como ele era extremamente pobre, que o primeiro negócio dele, ele guardou vários dinheiro numa latinha, enterrou no quintal. Uma vez ele chegou em casa, a mãe dele tinha vendido uma parte do quintal e o trator tinha levado toda a economia dele. E ele falando sobre as várias vezes que ele quebrou até se tornar um empreendedor, um empresário de sucesso, né? E eu acho que na dinâmica da rotina que eu especificamente muito enquanto indivíduo vivo, né? Os vídeos acabam sendo a solução central, mas eu também tenho lido uma coisa ou outra, não especificamente sobre o negócio, mas sobre ferramentas que proporcionam fortalecimento do que eu estou envolvido. Então, por exemplo, a própria Fátima Pissarra, né, que é de quem eu faço parte da agência, na Mind, ela tem um livro muito legal sobre o que é ser influencer, como organizar essa estrutura para virar renda. Então, tipo, eu li o livro da Fátima, tem algumas coisas assim que eu tenho buscado informação, mas eu tenho me jogado muito e aprendido na prática. Esse aprender na prática inclui erros, e esses erros é o que me fez voltar a buscar novos aprendizados. Inclusive, B3, estou aberto aí para fazer formações aqui, eu não sei o que vocês fazem, mas a gente quer aprender, compartilhem os saberes com a gente. Ótimo. Então tem uma ótima notícia para te dar. Diga-me. Essa não é uma dor só sua. Tem muita gente que também está começando essa jornada, mas Sim. não sabe onde se informar. Ou, às vezes, o conhecimento que está disponível é muito duro, é muito difícil de entender. E aí, o que a B3 fez? Com a ideia de levar conhecimento de uma forma simples, a B3 criou uma plataforma que chama Bora Investir. Legal. Que é um lugar em que a gente reúne tanto conhecimento em vídeo, em matéria, a gente traz o influenciador para gerar conteúdo, tem histórias lá, como você falou, às vezes você ouve uma história inspiradora e você fala, putz, olha esse cara, que incrível, e você vai traçando ali um caminho. A gente criou o Bora Investir para que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento. É uma ferramenta que é gratuita e que vem ali como um sucessor de um outro projeto nosso também, que é o Hub de Educação.
que é uma plataforma de cursos gratuitos. Então, qualquer Incrível. pessoa pode entrar, estudar sobre finanças, estudar sobre investimentos, e qualquer pessoa mesmo, a pessoa que tem um conhecimento avançado, uma pessoa que tem zero conhecimento de investimento, ou uma pessoa que está a passos antes e que ainda precisa aprender a poupar dinheiro para poder lá na frente, talvez um dia, quem sabe, investir. Então, a gente conseguiu reunir conhecimento para todas essas etapas, Genial. para que as pessoas tenham acesso gratuito a isso. E aí, eu te digo que você ganhou a maleta do Uau. conhecimento financeiro da B3. Você pode abrir Ah, é? para Será dar que uma eu sei olhadinha aí abrir essa dentro. mala? Que Vamos tem ver o duas que coisas tem. que eu queria te contar sobre essas ferramentas da B3. A primeira delas, você vai ver que aí dentro tem uma tabela Sim. que a gente chama de grana do vizinho, tá? Grana do vizinho, o que que é? É uma ferramenta dentro do Bora Investir que você consegue ver um perfil de pessoas com a sua faixa etária, na sua região, como que elas estão ali mais para frente ou mais para trás com relação a dinheiro. Então, as pessoas hoje conseguem fazer essa busca lá com os dados delas e conseguem ter uma visão geral, assim, galera da minha idade, o que que eles estão Incrível. investindo. Então, assim, a gente traçou aí um pouco do seu perfil. Não, é com base real, eu nas tô suas- em choque aqui. É meu nome, tá em tudo aqui. Então, Genial. qualquer pessoa consegue entrar lá, colocar o nome, colocar as informações e ter esse Incrível. raio-x aí. E, quem sabe, né, se inspirar, se motivar a começar a dar uns passinhos aí nessa jornada Maravilhoso financeira. demais. Aí dentro também tem uma caixinha preta, uma Alexa. O que acontece? Tem gente que tem ali, ó, dia a dia muito corrido, não consegue sentar na frente do computador e acessar o site. Você consegue plugar a skill da B3 dentro da Alexa. Você Genial. consegue perguntar e você ouve tudo isso aí, ó. Só fazer uma vendo? pergunta pra maquininha, você ouve as notícias do mercado financeiro Muito bom, gente. escritas Eu aqui, amei. disponibilizadas pela B3. Então, assim, a maleta ela é simbólica, mas é pra contar pra Genial. você, pra sua base de seguidores e pra todo mundo que tá assistindo a gente, que pra quem não sabe por onde começar, a gente tá oferecendo essa oportunidade de conhecimento gratuito. Tá, assim, na palma das nossas mãos, assim, porque a ideia Literalmente. é que eu não quero vender conteúdo, eu não quero fazer uma jornada complicada. Eu quero que as pessoas tenham acesso de um jeito simples, independentemente do momento que elas estão nessa jornada. Então, fica o convite para você conhecer o Hub de Educação da B3 e o Bora Investir. São ferramentas muito legais que eu espero que te ajudem aí nesse momento, ajudem também pessoas aí Eu que tô em se choque inspiram aqui, em né? você. E é isso, você ganhou a maleta do Arrasou, conhecimento gente. Olha isso. financeiro. Nosso Sensacional. próximo papo Alexia, bora investir. É isso. É isso Genial, mesmo. gente. Eu amei isso daqui. Surpreendente. Ó, então pode guardar a maletinha aqui no canto, Incrível. porque agora a gente vai aqui para a parte final do nosso papo. Tô me achando, gente. Olha isso. Genial. Então, assim, acho que vamos para a saideira. Vamos lá. O que você quer perguntar de saideira? Eu quero saber do Raul na vida pessoal. Você falou que tem 4 filhos. Sim. E você é um ativista que leva tanto, que traz tanto de volta para tanta gente. O que você leva para dentro de casa? Qual é o valor que você quer deixar com os seus filhos? Olha, isso é muito legal, essa sua pergunta. Eu tenho 4 filhos e 3 gatos. Mas eu acho que é entender a realidade do mundo que a gente vive, né? Porque a gente vem sempre trabalhando, né, para acessar maiores direitos, né, melhores realidades e possibilidades na nossa vida. E isso, muitas vezes, trata-se de reduzir que a próxima geração enfrente as mesmas dores, né, em vasta quantidade como a gente viveu. Mas, principalmente, eu sempre tento fazer as crianças perceberem que existe uma realidade de desigualdade, né? Hoje eu posso dizer que, apesar de vir de uma realidade de extrema desigualdade, né? Os meus fluxos, as minhas redes e as minhas possibilidades hoje, elas são crescentes, né? E a partir disso as crianças acessam uma outra realidade. O mais novo estuda numa escola particular, né? Todo mundo teve um presente de aniversário no seu aniversário, coisa que não era comum para mim, né? Poder escolher, eu quero isso de presente, e minimamente a gente conseguir organizadamente, né, dividir os recursos e ter inclusive uma verba disponível para fazer esse fluxo. Trocar sobre realidades é o principal que eu levo para dentro de casa, né? Trazer o que eu vejo de Brasil
para que as crianças cresçam com o pé no chão, entendendo que se tudo der certo e tem dado, elas vão passar por menos experiências de dores do que eu passei, do que meu pai e minha mãe passaram, mas que existe uma realidade de dor no país, que o que tem acontecido comigo, conosco, com a nossa casa, ainda não é o padrão comum a todo mundo que vive a nossa realidade, e que elas estejam atentas, né, a um Brasil real, e que elas se movimentem, podem fazer o que for, mas se elas puderem também pensar no próximo e tentar construir alguma solução para reduzir as dificuldades, as situações duras que mais alguém viva, que elas façam. Então eu tento levar esse Brasil real, assim, né? E um Brasil de amor, um Brasil bonito, né? Que apesar das suas desigualdades, se tem uma coisa que eu amo é o brasileiro, com todas as suas, né, virtudes ou defeitos. Eu acho que a gente é um país que pode ser solução para dentro e de dentro para o mundo como um todo, né? E eu incentivo muito essa brasilidade, mas a brasilidade de onde eu venho, que é uma brasilidade pé no chão, que é uma brasilidade que come, né, come ovo, come picanha, come o que tiver, né, sobrevive, se vira e compartilha, independente do que tem no seu prato, e é isso que eu tento levar, assim, sempre para elas. Acho que é um pouco disso. Minha saideira é o seguinte. Diga lá. Quando você olha para tudo que você faz, esse monte de corre que já rolou, o que você queria que tivessem te contado? E você não teve acesso a essa informação, mas que te ajudaria a ter feito algo diferente? Interessante essa pergunta, hein? Bem profunda. Mas eu acho que... Não sei, assim. Não tem uma resposta imediata. Mas eu acho que eu queria ter... Meu pai e minha mãe, né? Por conta da desigualdade que a gente vê, a gente não era uma família que tinha conversas profundas, né? Eu acho que essa estruturação familiar de conversas profundas para refletir a sociedade, preparar, né, alguém que vem de uma realidade como a minha para lidar com isso tudo é importante, e é o que eu tenho conseguido fazer com as crianças, né? Então eu acho que é coisas que eu gostaria de ter vivido, assim, né? De ter acessado mais informações, de ter há mais tempo desenvolvido a consciência crítica que eu tenho, com um olhar de cuidado para o meu lugar, sabendo que ali não é perfeito, mas também não é o foco central das desigualdades e dos problemas, né? E que a favela, inclusive, a periferia pode ser solução. Então eu acho que informações sobre realidade de mundo são coisas que eu gostaria de ter tido antes, né? Eu encontrei na caminhada, nos projetos sociais, mas eu acho que todo mundo passa por essa reflexão. Eu queria saber o que eu sei hoje com menos idade no passado para fazer muito mais. A gente carrega essa cobrança, mas eu acho que é isso, não me vem nada de diferente, assim, né? Eu acho que eu soube tudo que eu tinha que saber no momento certo, né? Eu tenho 34 anos, eu acho que eu estou numa escalada, numa virada de várias realidades e de mundos, né, dentro de um único Rio de Janeiro, dentro de um único Brasil, que está servindo de ferramenta para muita coisa, né, de redescobrir o eu enquanto indivíduo, o eu coletivo, a favela que eu vivo, as pessoas do meu entorno, e isso é muito bonito assim na minha cabeça, né? Então eu acho que está acontecendo no tempo certo, não sei se eu mudaria assim muita coisa, né? Eu talvez penso que queria ter tido acesso a essas informações há mais tempo para poder ter garantido outros direitos e vidas que foram ficando no meio do caminho, né? De amigos meus, de pessoas próximas, queridas ou não, mas que vêm das favelas que eu venho, que são da mesma realidade e que infelizmente não tiveram a possibilidade, né, de avançar e tentar mudar a realidade de alguma forma. Então acho que são cobranças ou lembranças mais nesse sentido, mas eu estou tranquilo também com o que está acontecendo agora, assim, tô pleno e pronto para encarar os desafios que tem pela frente. Acho que essa tranquilidade também vem de uma sensação de que o não ter talvez faça você fazer diferente com seus filhos, né? Sim, sem dúvida. Levar essas conversas para casa para que seja uma geração que já cresça com mais informação, mais conhecimento. Cara, é sobre isso, é muito... até é isso, o jovem de 14 anos, 15 anos, né, que trabalhava na feira para ganhar 25, 50 centavos, R$1. E hoje já ajudei a criar pelo menos uns 7 projetos que têm impacto no país, né? São 2 negócios individuais ali criados e mais 2 negócios associados com outras pessoas. Ser uma voz
que, além de ser uma ferramenta, né, coletiva para vários territórios que eu circulo hoje, se torna, nessa virada de chave das mídias sociais, uma pessoa que tem 500 mil outras pessoas que me seguem, sabe-se lá por quê, né? Querem acompanhar essa trilha, e aí eu conecto a outras pessoas que, inclusive, marcas, empresas, me pagam para eu falar simplesmente o que eu já falaria, o que eu já sei fazer. Então tem um mundo novo assim na minha cabeça, né? Tem muitas palhetas, tem muitas janelas abertas que às vezes eu paro e fico olhando assim, mano, o que está acontecendo? Como é que isso tudo surgiu aqui, da carregar a sacola da feira na escada, e a escada virou essas várias raízes, né, de possibilidades e de vida, assim. E aí eu acho que esse é o encanto da coisa, assim, né? Quando eu paro e reflito, eu olho para isso tudo e falo, nossa, tem janelinha que eu já tô querendo até fechar. Vamos, né, para abrir a próxima, para abrir outras próximas, mas é isso, assim, é chocante ainda, assim, né? Só compartilhando mais algumas reflexões, né? Hoje em dia eu ando muito de avião, eu vivo rodando o Brasil e o meu avião é a minha segunda casa. Mas, por exemplo, a maioria das pessoas que eu conheço nunca andou de avião, sacou? Tem gente que tem o sonho de andar de avião, que hoje, pra mim, eu subo e olho, tipo, pô, é uma coisa comum. Às vezes tem escala e você fala, pô, nossa, chato, tem escala e tem pessoas. Então eu sempre também faço esse exercício de olhar para algumas coisas, alguns lugares que eu chego e falar, mano, olha onde eu tô, tá ligado? Eu mandei um áudio hoje pro grupo de família que eu tenho com a minha mãe, com as crianças, falei, gente, eu tô na B3, sacou? Vou falar aqui num podcast, tô participando de um evento exclusivo, e eu tenho certeza que talvez nenhum deles saibam o que é a B3, mas tipo, olha e sabe que eu saí de casa, peguei um avião, que pessoas me convidaram para participar de alguma coisa, já é vitória para a geração que veio antes, né? Eu acho que é muito sobre a riqueza dessa simplicidade, né? E tá sempre mantendo essa raiz no chão de agradecer, de ver com um olhar de novo aquilo que seja óbvio, né? E perceber a riqueza de estar fazendo algo que no fluxo da constância se torna simples, mas que para alguns ainda é sonho, né? E parabéns pelo seu trabalho, Raul. É uma delícia te ouvir falar. Eu tenho certeza que a gente conseguiu refletir, né? Eu acho que essa reflexão que você traz para essas 500 mil pessoas e para todo mundo que te ouve falar, com certeza é algo que abre portas e que abre a mente, né? Que eu acho que é isso que a gente está precisando. É isso. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês, né? E parabenizo, inclusive, pela leveza que vocês têm, né? Não só aqui nesse momento, mas eu acho que desde quando a gente se conectou, tem uma energia muito boa, real, que vocês transparecem, né? O time inteiro. E isso é muito rico, porque até eu que já tenho uma caminhada, olho para um lugar e vejo, pô, a B3, a Bolsa de Valores, deve ser aquele lugar rígido, endurecido. E não, aqui tem... principalmente o que me alegra, né, é que obviamente essa burocracia ela existe e faz parte, tem que existir, mas que tem pessoas aqui dentro, né, que são fazeres, são coração, construindo conexões, que a partir dessa estrutura que a gente olha de fora com medo, mas que de dentro para fora tem semeado também possibilidade de inclusão para todo mundo. Então, as portas vão estar sempre abertas para pessoas Tamo como você, junto. Raul. Obrigada. Gente, Arrasamos. obrigada. Foi incrível. Obrigada. A gente vai te chamar aqui de novo, hein? Que a gente tem muito mais história aí. É isso. Eu vou fazer o convite contrário na próxima também, quem sabe, né? Vamos sim. Obrigada, gente. Valeu. Até a próxima. Obrigada.